O som da chuva batendo na janela era o único barulho que quebrava o silêncio do quarto de hotel. Camila olhava para o próprio reflexo no espelho. O vestido de noiva ainda com a etiqueta pendurada e o buquê artificial nas mãos. O relógio marcava 17h45. Em 15 minutos, ela deveria descer para o saguão e fingir ser a mulher que não era. Tudo havia começado por acaso, ou destino, como Yong preferia dizer. Ela trabalhava como intérprete em uma empresa de eventos em Seul e, naquele dia, um erro de tradução a colocou no meio de um caos. A verdadeira noiva do casamento de um influente empresário coreano havia fugido minutos antes da cerimônia. O problema? Jornalistas, investidores e a família do noivo já estavam lá. Desesperado para evitar um escândalo, Yong, o irmão mais novo do noivo e responsável pela organização, teve uma ideia impensável. "Você fala bem coreano, veste o mesmo tamanho de roupa que ela e ninguém viu o rosto da noiva ainda. Apenas me ajude por hoje", ele dissera, com um olhar suplicante. Camila riu na hora, achando que era uma piada, mas a expressão dele era séria demais. Ela sabia que seria loucura, mas também sabia o quanto precisava daquele dinheiro extra. Um simples sim a transformaria em uma noiva falsa, e em cúmplice de um segredo perigoso. Agora, olhando para si mesma de branco, o coração batia descompassado. Camila respirou fundo e desceu as escadas, sentindo o perfume leve de flores misturado à tensão do momento. Quando seus olhos cruzaram os de Yong, algo dentro dela vacilou. Ele estava elegante, o olhar firme e protetor, mas escondendo um medo que apenas alguém atento perceberia. Por um instante, Camila esqueceu que tudo era mentira. "Você está linda", Yong murmurou, ajustando o véu em seu cabelo. "Só precisamos enganar por algumas horas." Camila assentiu, engolindo o nervosismo. Mas ao entrar na sala repleta de convidados, flashes e aplausos, ela percebeu algo que não esperava. O casamento verdadeiro havia desaparecido. Todos os olhares se voltaram para Yong. E em meio à confusão, o destino parecia costurar um novo fio invisível entre os dois. Um que nenhum dos dois havia pedido, mas que naquele momento já começava a apertar o coração de ambos. Camila, a noiva que nunca amou ninguém. Yong, o homem que ia acabar pagando o preço por descobrir isso. O salão inteiro parecia gerar. As luzes, as câmeras, os sorrisos forçados, tudo parecia distante. Camila tentava manter o semblante sereno, mas as mãos tremiam sobre o buquê. Yong se aproximou, murmurando baixo, quase sem mover os lábios. "Fique calma. A cerimônia começa em 5 minutos. Eu vou encontrar meu irmão." Ele saiu apressado, deixando para trás uma fileira de olhares curiosos. Camila permaneceu imóvel, observando o reflexo no espelho de cristal à frente do altar. A mulher que ela via ali não era ela mesma. Era uma personagem, uma mentira vestida de branco. Minutos se passaram. Yong não voltava. Um dos organizadores se aproximou e cochuchou algo que fez o sangue dela gelar. O noivo pegou um voo para o Japão. Disse que não volta. Camila engoliu em seco. Era o fim do disfarce ou o início de algo pior? Quando Yong retornou, o rosto dele estava pálido. Ele caminhou até ela, segurando firme em seu braço. Os olhos dele buscavam respostas, mas ela não tinha nenhuma. "Você sabia?" A voz dele saiu fria, distante. "Claro que não." Ela respondeu, ferida pela desconfiança. "Eu nunca ouvi antes de hoje." O silêncio entre eles era pesado, quebrado apenas pelos murmúrios dos convidados. Yong respirou fundo, olhou para o público e, com um sorriso tenso, disse em voz alta: "A cerimônia será adiada. A noiva não se sente bem." Aplausos discretos encobriram o constrangimento. Camila mal conseguiu caminhar até o corredor lateral, onde caiu sobre uma cadeira, as lágrimas contidas nos olhos. Yong se aproximou devagar, com a expressão mais suave agora.
Desculpe por ter te envolvido nisso. Eu só não podia deixar que todos descobrissem. Ela ergueu o olhar, cansado. Você não precisa se desculpar. Eu sabia que era loucura, mas não sabia que ia doer tanto. Por um instante, o tempo parou. A tensão, o arrependimento e algo novo, algo que nenhum dos dois queria admitir, pairava entre eles. Yong desviou o olhar, mas antes de sair, disse baixinho: Camila, por que você aceitou se passar por noiva se nunca acreditou em amor? A pergunta ficou ecoando dentro dela como um sino distante, porque até aquele momento nem ela sabia a resposta. Mas talvez estivesse prestes a descobrir. Agora é com você. O que você acha que vai acontecer no próximo capítulo? Será que Yong vai se afastar de Camila? Ou o desaparecimento do noivo vai aproximá-los ainda mais? Deixe seu palpite nos comentários. 2 dias haviam se passado desde o casamento interrompido. As manchetes ainda circulavam em todos os portais. Empresário desaparece antes do altar e deixa a família em choque. Yong não dormia direito desde então. Além da pressão da família, havia um novo problema, o maior de todos: Camila. Ela não apenas sabia demais, como agora era o centro das atenções. Se alguém descobrisse que ela não era a verdadeira noiva, o escândalo seria inevitável. Por enquanto, você precisa continuar o papel, Yong disse, com o olhar sério. Camila regalou os olhos. Continuar fingindo que sou noiva? Está brincando comigo? Não, só até a imprensa se acalmar. Se souberem que o casamento foi uma farsa, minha família perde tudo. Ela ficou em silêncio, observando o homem à sua frente. Yong parecia sempre no controle, mas havia algo no olhar dele. Algo cansado, ferido. Ele não era apenas um empresário. Era um homem tentando salvar o que restava de sua reputação e de si mesmo. Camila cruzou os braços. E o que eu ganho com isso? Yong a encarou por um instante, surpreso com a ousadia. O dobro do que combinamos antes. E minha palavra de que te protegerei. Ela hesitou. Sabia que deveria recusar, voltar para casa, esquecer aquele caos. Mas, de alguma forma, a ideia de nunca mais vê-lo fez seu coração apertar. Está bem, respondeu finalmente. Mas, desta vez, eu escolho as regras. Yong arqueou uma sobrancelha. Regras? Nada de toques desnecessários, nada de encenações fora do combinado e nada de me olhar como se pudesse me ler. Ele soltou um leve sorriso. O primeiro desde que tudo começou. Isso vai ser difícil. Camila desviou o olhar, disfarçando o rubor que subia ao rosto. Mas o destino parecia não dar trégua. Horas depois, uma notícia inesperada circulou pelas redes. A suposta noiva brasileira é vista com o irmão do noivo em um café de Seul. A imagem mostrava exatamente o que Camila mais temia. Ela e Yong, juntos, sorrindo. O mundo já começava a acreditar na mentira e talvez, no fundo, eles também. Camila fechou o celular, o coração acelerado. Yong, e se não conseguirmos mais separar o que é fingimento do que é real? Ele se aproximou, com o olhar firme, mas a voz quase um sussurro. Então, talvez, nunca tenha sido apenas fingimento. O silêncio que veio depois dizia mais do que qualquer promessa. E pela primeira vez, Camila sentiu medo, não de ser descoberta, mas de se apaixonar por alguém que jamais deveria. Camila mal teve tempo de respirar. Na manhã seguinte ao escândalo das fotos, Yong apareceu em sua porta com um rosto sério e um envelope nas mãos. Minha mãe quer jantar conosco hoje. Ela piscou, confusa. Conosco? Yong, ela sabe que eu não sou... Ela não pode saber, disse ele com firmeza. Agora, mais do que nunca, precisamos convencê-los de que estamos juntos.
O coração dela disparou. Jantar com a família dele significava encarar olhares atentos, perguntas afiadas e emoções que ela já mal conseguia controlar. Camila passou o dia ensaiando sorrisos e respostas diante do espelho. Camila, prazer. Sim, nos conhecemos há meses. Ele é um homem incrível. Mas nada a preparou para o momento em que chegou à casa dos Park. O portão alto, o jardim impecável e a mesa posta com perfeição. Yong, de terno escuro, parecia mais distante do que nunca. A mãe dele, elegante e séria, a recebeu com um sorriso contido. Então, você é a brasileira que conquistou o coração do meu filho? Camila engoliu seco. Eu espero que possa me conhecer melhor. Durante o jantar, ela tentou manter a calma. Cada pergunta era uma armadilha. Como se conheceram? O que mais admira em Yong? Quando decidiram se casar? Camila respondeu com cuidado, mas a tensão era nítida. E então, em um momento inesperado, Yong pousou a mão sobre a dela, firme, quente, protetora. Ela me salvou, mãe, disse ele, olhando nos olhos de Camila. No momento mais difícil da minha vida, foi ela quem ficou. O olhar dele era tão real que, por um instante, Camila esqueceu que tudo era mentira. O coração dela bateu descompassado. Ela tentou puxar a mão, mas Yong apertou de leve, como se dissesse sem palavras. Confie em mim. A mãe dele sorriu. Vejo que há sinceridade nos olhos de vocês. Espero que cuidem um do outro. Quando o jantar acabou, Camila e Yong caminharam lado a lado até o carro. O silêncio entre eles era denso, quase palpável. Camila parou, respirou fundo e disse: "Por que disse aquilo, que eu te salvei?" Yong olhou para o chão, pensativo. "Porque é verdade, desde que você apareceu, nada tem sido como antes." Ele deu um passo à frente, tão perto que ela pode sentir o perfume dele misturado ao frio da noite. Os olhos de Yong buscaram os dela e, por um segundo, o mundo pareceu parar. Mas então, antes que algo acontecesse, o celular dele vibrou. Uma mensagem. Ele leu e empalideceu. "Sabemos que ela não é a verdadeira noiva." Camila viu o medo cruzar o rosto dele. O segredo que os unia estava prestes a ser descoberto. O som do celular de Yong ainda ecoava na mente de Camila. A mensagem era curta, mas o suficiente para fazer todo desmoronar. Sabemos que ela não é a verdadeira noiva. Quem mandou isso? Perguntou Camila, tentando esconder o tremor na voz. Yong não respondeu de imediato. Ele apenas encarava a tela, os olhos fixos, como se buscasse uma saída. Não sei, mas é alguém que esteve no casamento, respondeu por fim. E alguém que sabe demais. Camila respirou fundo. Então, acabou. Eles vão descobrir. E quando isso acontecer, você vai perder tudo. Yong levantou o olhar firme, quase desafiador. Eu não vou perder tudo, mas posso perder você. Ela piscou, surpresa com a confissão súbita. Você fala como se isso fosse real. E não é, porque cada vez que te olho, Camila, tudo que era encenação começa a desaparecer. Ela desviou o rosto, o coração acelerado. Não podia permitir aquilo. Não podia sentir o que estava começando a sentir. Yong, eu não sei o que é amor, nunca soube, e não quero ser o erro na sua vida. Talvez você seja justamente o que eu precisava para entender o que é amor. Antes que ela pudesse responder, o som de uma notificação ecoou novamente. Outra mensagem. Yong mostrou a tela para ela. Uma foto. Era a imagem dos dois no jantar em família. E a legenda: a farsa termina amanhã. Camila sentiu o chão desaparecer sob os pés. Eles estão nos vigiando. Yong segurou sua mão, apertando com força. Então a gente vai lutar juntos, eu prometo. Mas no fundo, ela sabia. Cada promessa dele era mais perigosa que o próprio segredo. Porque quanto mais tentava se afastar, mais o coração insistia em voltar para aquele olhar, o único que fazia o tempo parar. Naquela noite, sozinha no quarto, Camila olhou o vestido de noiva pendurado no canto. Ela tocou com delicadeza, como se fosse algo vivo,
e sussurrou para si mesma: talvez seja a primeira vez que eu realmente tenha amado alguém. O amanhecer chegou pesado. As ruas de Seul pareciam mais silenciosas e o céu mais cinzento do que nunca. Camila não havia dormido. A ameaça anônima ecoava em sua mente. A farsa termina amanhã. Mas o amanhã havia chegado. No escritório da família Park, jornalistas se aglomeravam do lado de fora. Um vídeo misterioso havia sido enviado para a imprensa. Um vídeo mostrando Camila, nos bastidores do casamento, trocando olhares com Yong antes da cerimônia começar. A notícia já se espalhava. A noiva desaparecida foi substituída por uma brasileira. O casamento foi uma farsa. Camila tremia. As câmeras do lado de fora pareciam vultos prontos para devorá-la. Yong entrou na sala, o rosto cansado, mas ainda decidido. Já sabem de tudo, disse ele, a voz rouca. Camila sentiu o estômago revirar. Então, acabou. Não, respondeu ele, se aproximando. Acaba quando eu disser. Não vou deixar que te destruam por causa de algo que foi culpa minha. Yong, ela murmurou, com os olhos marejados. Você pode perder o nome da sua família, a empresa, tudo. Ele sorriu de leve, melancólico. E o que vale um nome se eu perder o único sentimento verdadeiro que encontrei? Camila engoliu em seco. As palavras dele a atravessaram como uma confissão. Mas antes que pudesse responder, a porta se abriu bruscamente. Era a mãe de Yong. Chega de mentiras, disse ela, fria. Quem é você? Por que fez isso com a minha família? Camila tentou falar, mas as lágrimas a traíram. Eu nunca quis machucar ninguém. Eu só aceitei o acordo porque precisava e acabei me perdendo no meio disso tudo. A mãe de Yong a encarou, ferida e decepcionada. Mas antes que ela pudesse dizer algo, Yong se colocou à frente de Camila. A culpa é minha. Eu pedi que ela fizesse isso. Eu inventei tudo. Yong, Camila protestou, mas ele apenas a olhou. E naquele olhar ela entendeu. Ele estava se sacrificando por ela. Os seguranças entraram, chamando ele para depor. A imprensa já aguardava do lado de fora. Antes de sair, Yong segurou as mãos de Camila com os olhos marejados. Se eu não voltar, prometa que vai viver, que vai amar, mesmo que não seja a mim. As lágrimas de Camila caíram como chuva. Ela queria dizer que o amava, que aquele sentimento que tanto negara agora a consumia. Mas as palavras ficaram presas na garganta. Quando ele saiu, cercado pelos flashes e câmeras, Camila sentiu o coração se partir. E no silêncio que ficou, ela percebeu. Talvez o amor verdadeiro só aparecesse quando era tarde demais. 2 dias. Esse foi o tempo que levou para tudo ruir. E, paradoxalmente, para tudo fazer sentido. Yong havia assumido toda a culpa. A imprensa, voraz, o pintava como um homem que forjou um casamento para proteger o irmão e salvar a empresa. Camila não apareceu em público desde então, mas o coração dela nunca esteve tão inquieto. Ela via as notícias pela TV, o rosto dele estampado nas telas. As palavras dele na última noite ecoavam como um pedido que ela não podia ignorar. Se eu não voltar, prometa que vai amar, mesmo que não seja a mim. Camila fechou os olhos e pela primeira vez entendeu o que significava amar. Não era sobre promessas perfeitas, nem sobre finais felizes, era sobre coragem. Na manhã seguinte,
Ela foi até a sede da empresa Park. Os jornalistas se aglomeravam, mas ela não hesitou. Empurrou o portão, atravessou o corredor e entrou na sala de imprensa onde Yong prestava depoimento. O silêncio caiu. Quando ela apareceu, os flashes dispararam. Camila respirou fundo e disse com a voz trêmula, mas firme: "Eu sou a mulher que se passou por noiva, e ele está dizendo a verdade, mas não toda." Todos prenderam a respiração. Yong ergueu o olhar, surpreso, quase em pânico. "Camila, não!" Ela continuou. "Sim, eu aceitei o acordo. Fiz algo errado, mas o que começou como mentira virou algo que nenhum de nós planejou." As lágrimas escorreram. "Eu nunca amei ninguém antes dele, e agora, se tiver que pagar o preço por isso, que seja ao lado dele." O murmúrio se espalhou. Yong levantou-se, caminhou até ela e a abraçou diante de todos. Um abraço silencioso, carregado de tudo que ficou preso nas entrelinhas. "Você é louca." Ele sussurrou com um sorriso fraco. "Aprendi com você." Ela respondeu, encostando a testa na dele. A verdade saiu. O escândalo nem pôde ser evitado. Mas com o tempo, as manchetes perderam força. A empresa sobreviveu e a história deles se tornou apenas um rumor distante, como um segredo que o vento levou. Meses depois, em um café discreto no bairro de Hongdae, Camila e Yong voltaram a se encontrar. Sem mentiras, sem alianças, sem medo. Ele chegou com o mesmo olhar de sempre. Calmo, mas cheio de emoção contida. "Ainda tem medo de amar?" Ele perguntou. Ela sorriu, baixinho. "Só quando é de verdade." Yong estendeu a mão. "Então é hora de começar de novo." Camila olhou para a mão dele por um instante e a segurou. Dessa vez, não como uma mentira, mas como uma promessa. O sol atravessava o vidro da cafeteria e, por um momento, tudo pareceu recomeçar. Não era um final perfeito, era apenas real. E para eles, isso era o suficiente. E agora me conta você. O que achou do final? Você queria que Camila e Yong terminassem juntos? Ou acha que ela deveria ter seguido sozinha? Deixa o seu comentário dizendo como você imaginaria o final dessa história.